Sabe aquele leitor que você tá comentando de um romance que você leu e ele fala bem assim: não, mas você já leu Dostoiévski? Não, mas você já leu, sei lá, cita algum livro clássico assim, que são na maioria das vezes chatos pra caramba e que acham que são cultos inteligentes? Então, hoje eu vou te indicar 3 livros clássicos pra você sair por aí fingindo que é culto inteligente. Brincadeiras à parte, eu vou indicar 3 livros clássicos que são muito bons, eu gosto muito deles, porque assim, a primeira vez que eu li um livro clássico, eu tinha 13 anos e foi Sherlock Holmes, e até hoje Sherlock Holmes é uma das minhas histórias preferidas, eu já li todas as histórias de Sherlock Holmes, e eu acho o livro muito bom, eu acho a escrita do Arthur Conan Doyle muito boa. E eu tô aqui pra desmistificar essa história, esse estereótipo que livro clássico tem que ter escrita difícil, livro clássico você não pode entender muito fácil, livro clássico tem que ser complicado, porque eu discordo totalmente disso. Eu acho que um livro bom, ele deve ser entendível a vários públicos diferentes. Um livro clássico, eu acho que no máximo ele tem que ter ali uma barreira da escrita por conta do período histórico em que ele foi escrito. Mas se é aquele livro que você precisa pensar demais para entender ele, talvez ele não seja tão bom assim, né? Mas quem sou eu para julgar? Os que eu vou indicar hoje são livros muito bons e muito fáceis de compreender, muito fáceis de compreender e muito interessantes também. Não vai ser aquele livro chato que você vai ficar lendo torcendo para chegar no final. Todos esses livros são muito famosos, tá? Então eu não vou pagar de cult aqui e falar assim, são livros que ninguém conhece, mas são clássicos. Não, todos são muito famosos. Porém, eu gosto muito deles e eu acho que vocês também vão gostar. Como o meu público aqui são pessoas que leem mais fantasia e romance, talvez vocês não tenham lido esses livros, né? Então por isso que eu vou estar indicando eles, porque assim, eu falo muito de fantasia e eu falo muito de romance porque são meus gêneros preferidos, mas eu leio até bula de remédio se me derem, tá, gente? Então assim, hoje eu vou indicar 3 livros clássicos e sempre vou tentar trazer um vídeo falando sobre algum tipo de livro que não seja romance ou fantasia pra gente poder dar uma diversificada nos temas do canal, né? O primeiro livro é o mais recente que eu li e eu gostei muito dele também, eu acho que eu dei 4 estrelas se eu não me engano, que é Frankenstein. Quem nunca ouviu falar de Frankenstein, né? Esse livro aqui da Mary Shelley, ela foi assim, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, ela foi a introdutora desse gênero gótico na literatura, tá? E ela fez isso com maestria, devo dizer. Esse livro, ele conta a história do Frankenstein, porque muita gente acha que Frankenstein é o monstro, mas não, Frankenstein é o médico. E ele tá criando ali o monstro, que ele chama de monstro, né? E assim, o monstro meio que se torna... Ele abandona o monstro, ele tipo percebe que ele criou um monstro e ele abandona o monstro, mas tipo, durante todo o livro é mais uma reflexão de que tipo, ele criou o monstro, sabe? E pelo que eu vi, é meio que sobre o pai dela, porque na dedicatória ela dedica o livro ao pai dela, e o pai dela abandonou ela, o pai dela abandonou ela tal qual o Frankenstein abandona o monstro. E se eu não me engano, esse livro foi meio que sobre o pai dela, tipo, meio que sobre o pai dela, meio que uma indireta, porque se eu não me engano ela falou que ela dedicou o livro ao pai dela e o pai dela abandonou ela, tal qual o Frankenstein abandona o monstro. Gente, eu posso estar falando merda, tá? Porque tudo isso aqui que eu tô falando, eu tô lembrando de cabeça que eu vi em algum canto aí, vocês chequem. Mas se eu não me engano foi isso. E assim, a história é muito mais sobre reflexões de que, tipo, essa pessoa ela é ruim, ela nasceu ruim ou ela se tornou ruim por algo que aconteceu. Óbvio que isso também é só minha visão, tá? Não é verdade absoluta. Mas assim, os pontos positivos desse livro. Ele é muito fluido, então apesar de ser um livro clássico, a escrita é simples e ele não vai te deixar naquela de ai, não acaba mais esse capítulo. Não, ele é bem fluido, você engata num capítulo no outro, então se torna bem fácil a leitura. A escrita dela é muito envolvente, é muito descritiva, mas sem ser entediante. Então eu acho que torna tudo muito mais fácil. E o livro é muito bom, realmente é um livro que vai te dar repertório e é um livro que vai te entreter. E é um livro também que se você soltar na roda de amigos que você leu, vai te dar um pezinho aí de leitor de clássico chato. Mas o livro é bom e eu acho que ele vale muito a pena. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas pra ele e eu gostei muito dele. Eu terminei ele muito rápido e eu senti que eu estava adquirindo a cultura gótica enquanto eu lia ele. Então, vale a pena. Se você gosta desse estilo, se você quer sair da sua zona de conforto e ler algo diferente também, caso, assim como eu, você seja mais do ramo da fantasia e do romance, embora Frankenstein seja uma fantasia, né, mas meio que diferente. Eu acho que vale muito a pena e acho que você não vai se arrepender de ler Frankenstein. O segundo livro foi também o meu primeiro lido desse ano e eu gostei muito dele,
que é o Gente Pobre, do Dostoiévski. Esse é o segundo livro que eu leio do Dostoiévski e eu gostei muito mais desse daqui do que Memórias do Subsolo, pelo simples fato de que, além da escrita ser muito mais envolvente, esse ele segue mais uma história, se é que vocês me entendem. Eu acho que Memórias do Subsolo era muito uma questão de pensamentos. A gente via muito a cabeça do protagonista, e isso pode ser um pouco entediante durante a leitura. Esse daqui segue mais uma história, tem uma troca de cartas entre os personagens, então torna a leitura mais dinâmica e mais simples de você compreender. Eu acho que o final desse livro ele podia ter sido mais bem elaborado, poderia ter sido mais fechadinho, ele é um pouco aberto, mas a história em si ela é muito bem desenvolvida, ela fala muito sobre classes sociais, sobre pobreza, sobre muitas coisas assim. E eu acho que, além de ser um livro que traz reflexão, um livro que traz entretenimento, é um livro que te faz pensar bastante, e é um livro que também traz peso, culto, chato, leitor de clássico de Dostoiévski. Mas o livro em si vale muito a pena, ele é muito interessante e eu acho que é um livro fácil, você vai ler rápido. Eu li ele uns 3 dias, se eu não me engano. E eu fiquei com muita vontade de ler mais o Dostoiévski depois que eu li esse livro aqui. A tradução dele é muito simples, a escrita dele é muito simples, então não vai ser entediante para você ler. E você vai adquirir um pezinho no repertório. O último, mais ou menos importante, é um livro que eu indico toda vez que eu tenho chance de indicar, que é nada mais nada menos que O Retrato de Dorian Gray. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, acho que não, mas eu marquei esse livro horrores, porque ele é incrível, incrível. Vou começar falando que eu adoro a escrita do Oscar Wilde, tá? Eu acho ela muito envolvente, muito interessante. E isso aqui foi o primeiro Dark Academia do mundo, tá? Vamos chegar nesse ponto aí. Foi o primeiro livro Dark Academia do mundo. Este livro é incrível, a história é incrível, a escrita é incrível, a estética é incrível, a vibe é incrível. Eu não tenho do que reclamar nesse livro. Literalmente, esse livro aqui, ele tem um capítulo chato, um capítulo que conta sobre algumas coisas que o Dorian estudou durante um ano lá que ele passou estudando, e é um capítulo meio chato porque é um capítulo meio expositivo e descritivo. Porém, a história em si é sensacional. Tipo assim, esse livro conta a história do Dorian, que ele é um jovem muito bonito, e aí pinta um retrato dele, e ele percebe que ele é muito bonito. E ele fala que queria muito poder continuar jovem enquanto o retrato envelhecia. E essa fala dele meio que é atendida, né? Como se atendessem esse pedido dele. E aí o quadro começa a envelhecer enquanto ele continua jovem. Só que, além disso, o quadro não só leva as marcas do tempo, mas o quadro reflete a alma dele. Então, tipo, ele faz algo ruim e isso é refletido no quadro, mas ele não muda. Esse livro fala muito sobre moral, sobre ética, sobre hipocrisia, sobre vaidade. É um livro muito interessante, tem críticas muito atuais, e a história por trás desse livro, a história sobre a vida do Oscar Wilde, também é muito interessante. É tipo uma história à parte, tá? Porque o Oscar, ele foi preso, condenado por conta desse livro aqui. Se vocês procurarem a história dele, vocês vão entender. Na edição da Dark Side, eu até tenho aqui, mas não vou pegar não, eles contam um pouquinho de como isso aconteceu e é muito interessante. Mas assim, o livro é muito bom, gente, é muito, muito, muito bom. Tipo, gays góticos, quem não gosta de ler sobre isso? E eu acho que, além dessa vibe Dark Academia, dessa vibe suspense e mistério, o livro traz umas reflexões muito atuais, tipo umas críticas muito atuais que a gente vê e julga pro mundo de hoje, sabe? Vale pro mundo de hoje. Então é muito interessante, vale muito a pena ler. O livro é bem rápido de se ler, ele é muito fluido, a escrita de verdade. Só tem esse único capítulo chato. E tem o filme também de Dorian Gray, que foi lançado em 2009, que o filme não chega nem perto de ser tão bom quanto o livro, mas tem o Ben Barnes sendo lindo por 2 horas, então quem quiser assistir vale super a pena também. Mas eu indico muito esse daqui, De Olhos Fechados. Eu já li esse livro 2 vezes e eu quero muito ler mais em outras edições. Foi 5 estrelas e favoritado, e eu indico sempre que eu tenho oportunidade, porque esse eu acho que, além de te dar o status de culto, ele também vai te agregar muita coisa intelectualmente. É um livro muito bom e é muito interessante também. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu trouxe livros mais famosos, mas eu quero muito trazer livros clássicos que são um pouco mais desconhecidos, e livros contemporâneos também que são mais desconhecidos, mas que eu gosto muito. Então comentem aqui embaixo se vocês têm algum livro que vocês gostam muito para eu poder ler e trazer algum vídeo sobre, que eu quero muito ser mais constante aqui no YouTube. Eu sei que eu sempre falo isso, mas dessa vez eu vou tentar mesmo, gente. Então, assim, eu realmente quero muito trazer mais sobre isso. Então, leiam, principalmente Dorian Gray, que é meu preferido. Beijinhos, tchau, tchau.